E aí pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai ver o verbo mutate, é o quarto verbo do dplyr. Esse verbo mutate ele serve para a gente construir novas variáveis, quase sempre a partir de colunas que já existem. Por exemplo, se você tem uma base de dados de empresas, com a receita e os custos da empresa, e precisa calcular o lucro. Então, você sabe que a fórmula do lucro é receita menos custos. Então, a gente consegue criar uma nova coluna de lucro a partir dessa fórmula de receita menos custos, ou seja, utilizando uma informação que já existe no banco de dados, certo? Então, a fórmula, a sintaxe do mutate é bem simples. A gente tem aqui uma nova variável, então a gente sempre coloca o nome da nova variável, que vai ser igual, um igual simples, com apenas um. E aqui do lado direito, a gente coloca a fórmula que a gente deseja utilizar. Por exemplo, essa aqui é uma fórmula que soma a coluna 1, a variável 1, com a variável 2. Mas a gente pode somar, a gente pode subtrair, pode multiplicar, pode usar qualquer operador matemático ou outros tipos de operadores, como a gente vai ver já já. Então vamos voltar agora para o RStudio. Aqui no R, novamente, nossa análise sempre começa carregando os pacotes e vou carregar aqui as bases que a gente já vinha trabalhando, de dados municipais e de consumo de energia. Começando aqui com municípios, com a base de municípios, lembrando que aquela base de municípios é uma base com mais de 230 variáveis, né? Eu vou selecionar apenas algumas variáveis: ano, ID do município, população, população com mais de 65 anos e os nossos IDHs, né? Lembrando que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, nesse caso IDHM é o Índice de Desenvolvimento Municipal. Já já eu explico melhor. E aqui embaixo eu filtro apenas para o ano de 2010. Lembrando que essa base ela tem informações por município para 2010, 2000 e 1991, que são os anos de censo. Então eu vou construir essa base municípios e IDH com apenas essas colunas e apenas para o ano de 2010. Então eu vou executar aqui, Run ou Ctrl Enter. Então isso aqui é minha base de IDH e de população, certo? Então imagina o seguinte, imagina que a gente quer calcular a proporção de cidadãos com mais de 65 anos em um município. Então a gente tem aqui população total. Então, por exemplo, nesse município aqui, em 2010, ele tinha 24 mil habitantes, sendo que 1.425 tinham mais de 65 anos. Então, qual é a proporção de cidadãos com mais de 65 anos, né? Então, a gente pode fazer isso dividindo esse valor por esse valor. Então, a gente vai construir uma nova coluna. E essa coluna ela vai aparecer aqui, ó, do nosso lado direito, certo? Então, vamos calcular aqui. Eu vou pegar sempre o município, IDH, minha base de dados. Então, pipe, né? Ctrl Shift M. Aqui embaixo eu vou colocar mutate. Do lado esquerdo eu coloco o nome da variável que eu quero criar. Eu vou chamar de proporção de idosos. Igual, um igual simples. E aqui do lado direito a fórmula. Bem, a minha fórmula vai ser a população com mais de 65 anos dividido no R, dividido é aquele símbolo de barra, né? Barra dividido por população. Então, quando eu executo esse código, Ctrl Enter, a gente fica aqui com as informações que eu já tinha, então elas continuam, mas aqui no final você tem a proporção de idosos, a variável proporção criada. Então você percebe aqui que naquele município que tinham 1.425 idosos, isso representa cerca de 5%, 6% da população. Nesse município aqui abaixo, a gente tem mais ou menos 4%, aqui 6% e por aí vai. Então, em média aqui, né, pelo menos para esses municípios que a gente está observando, cerca de 4 a 5% dos habitantes são idosos, né? Certo? Se eu quiser salvar essas informações, né? Lembrando que se eu abrir esse banco de dados, a minha variável ela não está aqui no final, né? Então, se eu quiser salvar essa informação, eu preciso, né?
eu preciso salvar isso como um objeto novamente. Então, eu vou digitar novamente aqui a minha base de dados IDH e salvar, né, com igual, para salvar essa operação que eu acabei de fazer dentro do mesmo objeto que eu já tinha, né? Então, ele vai sobrescrever o objeto anterior. Então, clicando aqui em Ctrl Enter, agora minha base de dados tem uma coluna a mais, que é a coluna proporção de idosos que eu acabei de criar, certo? Agora a gente pode criar uma outra variável, por exemplo, aqui a gente tem o IDHM. O IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano por município, certo? Esse IDH ele é calculado a partir de 3 outros subíndices, né? Vou aqui abrir a página do IDH da Wikipédia que fala sobre o IDH e aqui embaixo tem um pouquinho da metodologia, como ele é construído. Então a gente vê aqui, por exemplo, que até 2010, que é justamente aquela informação que a gente tem disponível, o IDH era construído a partir de uma média, né? Então aqui, ó, uma média simples de 3 subíndices. O índice de longevidade, o índice de desenvolvimento humano de longevidade, o índice de desenvolvimento humano de educação e o índice de desenvolvimento humano de renda. Então eu tinha 3 índices e eu dividi por 3 uma média aritmética, uma média simples, certo? Então, para calcular esse meu índice, eu preciso de 3 outros índices. Esses índices já estão na minha base de dados. Eu tenho o índice de longevidade, o de educação e o de renda, né? Eu posso, inclusive, construir esses índices. Por exemplo, o índice de renda exige da gente informações de PIB per capita. A nossa base de municípios tem informação de PIB per capita. A informação de educação, para a gente construir o IDH de educação, a gente precisa de informações de frequência escolar, informação de frequência, se eu não me engano, vamos ver aqui, ó, anos médios de estudo, né? Então, você pode construir isso a partir das informações que já existem na nossa base de dados. Mas aqui a gente vai fazer um trabalho mais simples. A gente vai simplesmente calcular a média aritmética para encontrar o índice de desenvolvimento municipal, o índice geral, certo? Então, a fórmula que a gente vai usar é somar os 3 e dividir por 3. Então, voltando lá para o R, então a gente vai construir aqui município IDH, clicar gerar mutate, né? Então eu vou criar uma nova variável, eu vou chamar essa nova variável de IDH, certo? Ela vai ser igual a, aí lembra, eu tenho que somar os 3 IDHs, né? Eu tenho o IDHE, que é o IDH de educação, eu tenho o IDHL de longevidade e o IDHR de renda. Então aqui é a soma dos 3, IDHM mais IDHM-L mais IDHM-R. Então eu vou somar os 3 dividido por 3. Eu vou colocar entre parênteses, porque se eu colocar só dividir por 3 no final sem os parênteses, ele vai dividir apenas o IDHR. Não é o que a gente quer. A gente quer somar tudo e dividir por 3, certo? Então, veja como eu construí aqui, certo? Então eu vou clicar em Enter. E veja que ele construiu aqui no final o meu IDH, a minha nova variável. Só que esse IDH ele já estava na base de dados anterior, né? Já existia o IDHM. E a vantagem é que a gente pode observar que se a gente construiu corretamente esse índice, né? Você veja aqui que o IDH para esse município é 0,64. Justamente o mesmo valor que foi criado aqui pela nossa conta, né? Por uma questão de arredondamento, está um pouco diferente. Provavelmente, quem construiu esse IDH usou uma fórmula diferente. Um pouquinho diferente, matemática. Talvez seja uma questão de arredondamento, uma questão de precisão. Mas a gente acerta as 2 primeiras casas decimais. 0,64, 0,64. Esse segundo município, o IDH dele é 0,70. Né? Ou seja, somando 0,60 com 0,80 com 0,71, dividindo por 3, a gente tem 0,70, foi o resultado que a gente obteve aqui também nos nossos cálculos, certo? Então eu vou salvar essa manipulação que a gente acabou de fazer também como município IDH, ou seja, eu vou subscrever o que eu já tinha feito e nossa base agora tem 10 colunas, certo?
Outra coisa que a gente pode fazer, né? Por exemplo, o IDH, você percebe aqui que ele tem algumas classificações, né? Por exemplo, segundo os especialistas, um índice maior do que 0,80 é considerado um índice muito alto. Entre 0,70 e 0,79 é considerado um índice alto. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente queira criar uma coluna que identifique os municípios que têm índice alto ou muito alto. Então, eu preciso criar a seguinte fórmula. Se o IDH for maior do que... Vamos voltar lá para a fórmula. Se o IDH for maior do que 0,70, esse município vai ser considerado como IDH alto ou muito alto, certo? Então, para criar isso, né, ou seja, uma coluna que identifique os municípios com IDH alto e muito alto, né? A gente precisa fazer o quê? A gente precisa repetir os nossos dados, então criar uma nova variável, mutate, vou chamar aqui de IDH alto, vai ser igual a... Aí, para isso eu vou utilizar uma fórmula chamada if-else. Ou seja, se ele for uma coisa, você coloca um valor. Se ele não for, você coloca outro valor. Né? Lembra bastante aquelas fórmulas de Excel. Então, se IDH for maior ou igual, lembra? Estou colocando maior e o igual a 0,70. Lembrando que no R, né, a gente está utilizando o separador decimal como ponto. Então, se ele for maior ou igual a 0,70, escreva sim. Se não for, escreva não. Então, repetindo, if-else é uma função que pega uma condição, a condição é se o IDH for maior que 0,70, se a condição for verdadeira, escreva sim, se a condição for falsa, escreva não. Então, eu vou clicar aqui em Ctrl Enter. Então, a gente consegue agora identificar os municípios que têm IDH alto ou muito alto. Então, por exemplo, o meu primeiro município, ele não tem IDH alto, porque ele tem um IDH menor do que 0,70. Mas esse segundo município, ele tem um IDH alto, porque ele é maior do que 0,70. Então, é uma outra variável que a gente pode construir. Vou salvar essa informação também. Então, é sempre importante a gente lembrar de salvar aquilo que a gente quer salvar, né, como objeto. Então, aqui a gente tem IDH alto e IDH que não é alto. Então, aqui todos esses municípios aqui têm IDH alto, esses municípios aqui não têm IDH alto. A gente pode construir outra variável. Por exemplo, o código do município, ele é um código que é construído pelo IBGE, que tem aqui 7 números, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que os primeiros 2 números, eles representam a informação do estado. Então, a gente consegue saber quem é o estado só olhando para os 2 primeiros números. Por exemplo, a Paraíba, ela sempre começa com 25. O 11 é o número do estado de Rondônia. Aí, como é que eu sei disso? Né? Eu posso ir lá na internet, né? Código IBGE dos estados, né? E deve ter uma lista aqui indicando, por exemplo, que o Acre é 012, Alagoas é 27, Amapá é 16 e por aí vai, certo? Então, eu posso, por exemplo, construir uma coluna chamada sigla do estado, como tem em outras bases de dados, né? Por exemplo, a nossa base de dados de consumo, ela tem uma coluna de sigla do estado, mas a nossa aqui de municípios não tem. Então, eu posso construir essa coluna. Então, eu vou criar uma coluna de sigla, não de sigla, né? É de código dos estados. Então, eu vou chamar ela, em vez de município ID, eu vou chamar de UF-ID, né? Que é a identificação do estado. Então, para construir ela, eu vou pegar o meu município, IDH, e criar mutate. E aí eu vou criar uma coluna chamada
o FID, né, igual a... Aí, olha a questão, eu preciso dos 2 primeiros números do ID município. Como é que eu faço isso? Né? E aí existe uma função no R que chama substring. Substring ele consegue extrair os primeiros dígitos, né, ou os dígitos de determinado intervalo de uma determinada coluna. Então eu posso dizer o seguinte, olha, vai lá na coluna de municípios e pega os números, né, os caracteres que vão do primeiro ao segundo caractere. Então você percebe aqui que ele te retornou o quê? Ele me retornou, né, o F igual a 11, que é justamente os primeiros 2 caracteres do ID. Por exemplo, se eu colocasse de 1 a 4, ele me retornaria os 4 primeiros caracteres. Se eu colocasse de 2 a 3, ele me retornaria o segundo caractere e o terceiro caractere, que é 10. Mas como a gente quer o estado são os primeiros 2 caracteres, certo? Então a gente tem agora a identificação do estado, a gente consegue identificar, por exemplo, só as informações da Paraíba. Então se eu quiser filtrar aqui para a UFID igual a 25, ele me retorna apenas as informações da Paraíba. Veja que eu coloquei o 25 aqui entre aspas. Por quê? Porque o substring, essa função aqui, ela acabou transformando o dado, a minha coluna, em CHR. CHR, formato em texto. Veja que aqui ele estava DBL. DBL significa que ela é um valor numérico. Então esse 25, apesar de parecer um número, na verdade é um texto. Se eu quiser transformar esse valor em numérico, eu posso fazer o FD igual a como numeric UFID. Então veja aqui que esse como numérico, ele é uma função que converte minha coluna de texto para numérico. Então se eu executar aqui, você veja agora que esse valor agora, essa coluna, ela não tem mais um CHR, porque agora ela é um número, que é justamente o que eu quero, né? Então, eu vou salvar aqui como município da Paraíba. Minha base agora tem 223 observações, que é o número de municípios na Paraíba, com 12 colunas. Então, eu tenho todos os municípios, as informações de todos os municípios da Paraíba em 2010, de população, proporção de idosos, seu IDH, a indicação se do IDH é alto ou não, e aqui a coluna do estado, né? Então, por exemplo, tem algum município com IDH alto? Tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5 municípios com IDH alto, certo? E aí, para a gente finalizar aqui, vou finalizar com uma outra função, um outro verbo, que é a função arrange, certo? Arrange é uma função bem simples, então por isso que eu não vou fazer um vídeo só para ela, mas o arrange ele serve para a gente poder sortear, ou melhor dizendo, né, a gente poder sortear a nossa base de dados por uma determinada variável. Então, por exemplo, aqui nesse modo view dos dados, né, eu posso colocar aqui, eu posso selecionar meus dados, né, de maneira decrescente, do município com mais população, que é João Pessoa, esse é o código de João Pessoa, aqui é de Campina Grande, até o município com menos. E vice-versa, eu posso sortear os dados do menor para o maior. Só que quando eu faço isso, essa informação, esse sorteamento, ele não fica salvo, né? Então, se eu quiser fazer isso de uma maneira que esses dados fiquem sorteados e fiquem salvos, eu posso usar a função arrange. Então, por exemplo, do município da Paraíba, se eu quiser ver os municípios sortear eles, eu posso usar a função arrange. Aí eu vou sortear os meus dados por que variável? Eu vou sortear, por exemplo, pela variável IDH. Os municípios que têm o maior IDH. Então, quando eu faço isso, você veja que ele começa do menor IDH para o maior IDH. Então, ele sorteia de maneira crescente,
por padrão, ele sempre sorteia de maneira crescente. Se você quiser sortear de maneira decrescente, você pode usar uma função, né? Então, eu vou colocar aqui, né? Sortear de maneira crescente. E aqui, na verdade, o termo é ordenar, né? E não sortear. Vou colocar aqui ordenar. Então, ordenar de maneira decrescente. Então, se eu colocar aqui município da Paraíba e a range por IDH, ele vai sortear de maneira crescente. Se eu quiser de decrescente, é só colocar o IDH dentro da função desce. Significa justamente decrescente, né? Em inglês. Então, a gente agora está pelo critério decrescente. Então, você vê que ele começa agora do maior IDH, que é 0,76, até o menor IDH. Então, qual é o município aqui com maior IDH? 0,76. É justamente o município de João Pessoa. Como é que eu sei que é João Pessoa? Se eu pegar esse códigozinho aqui e colocar no Google, né, ele manda justamente para o código de João Pessoa, né? Então, lá no site do IBGE, ele tem essas informações aqui. Mas dá para ver ali que era o código de João Pessoa. Então, essa é uma forma de você fazer o ordenamento da base. Você pode ordenar também por mais de uma variável. Você pode ordenar por várias variáveis diferentes. Por exemplo, eu posso sortear por IDH e por população, né? Então, ele usa o primeiro critério, né? Ele sorteia simultaneamente pelo IDH e pela população, certo? Então, esse é nosso segundo verbo, a range, né? Ele é um verbo mais simples de utilizar, mas também é importante, principalmente quando a gente quer, por exemplo, identificar valores maiores ou menores de uma determinada coluna, né? De uma determinada variável, certo? Então, no próximo vídeo, a gente também vai ver outros dois verbos, que é o verbo summarize e o verbo group by.